professora Lucê. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Mas logo, logo nós já estaremos conversando um pouquinho mais aí pelas aulas online, tirando todas as dúvidas, tá bom? Então, nessa semana que vai começar, nós vamos ver um pouquinho dos números primos. O que são números primos? Então, olha aí. Por exemplo, o número 32. O número 32 tem como divisor o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Então, nós vimos nas aulas anteriores o que são divisores. Então, se eu fizer 32 dividido por 1, 32 dividido por 2, 32 dividido por 4 e assim por diante, vai dar uma resposta exata, uma divisão exata. Por isso que eu falo que esses números aqui são os divisores de 32. Mas será que todos os números têm vários divisores? Há números naturais maiores que 1 que têm apenas 2 divisores, naturais e distintos. O número 1 e o próprio número. Esses números são chamados de números primos. Então, olha aí, quando eu tenho apenas 2 divisores, que é o 1 e o próprio número, eu falo que eles são os números primos. Olha aqui o exemplo, o número 2. O número 2 é um número primo. Por quê? Porque tem o 1 e o 2 como divisor. O número 5 também é um número primo. Quais são os divisores do 5? O 1 e o 5. O número 11 também é um número primo. Ó, o 1 e o 11 são seus divisores. Essa característica de alguns números naturais já era conhecida na antiguidade. Tanto isso é verdade que o matemático grego Eratóstenes elaborou um método para organizar os primeiros números primos da sequência dos números naturais. Esse método ficou conhecido como crivo de Eratóstenes. Então, como ele fez esse crivo? Olha aqui. Primeiro, ele escreveu todos os números de 1 até 50. Depois, ele vai tirar o 2, vai deixar o 2 aqui, na verdade, né? E ele fez o quê? Eliminou todos os múltiplos de 2. Depois, deixou o 3 aqui e tirou todos os múltiplos de 3. Depois, deixou o 5 aqui, tirou todos os múltiplos de 5. E assim sucessivamente com os números que estariam sobrando. Os números que sobraram no quadro não são múltiplos de outros, exceto de 1. Ou seja, são números divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. São os números primos, compreendido entre 1 e 50. Agora, quando eu tenho mais de um divisor, eu falo que é um número composto. Tá? Por exemplo, 46. Eu posso fazer o 46 como 2 vezes 23. Então, quando eu faço isso, o que acontece, né? Os números naturais maiores que 1, que não são primos, isto é, que tem mais de 2 divisores, são chamados de números compostos. Os números compostos sempre podem ser escritos como um produto de números primos. Então, o 46 eu posso escrever assim, 2 vezes 23. O 60, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, quando eu consigo escrever assim, como um produto de números primos, eu falo que é um número composto. Então, olha aqui algumas observações. O número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor, o próprio 1, e não pode ser escrito como produto de números primos. O 0 também não é primo nem composto, pois tem infinitos divisores e não pode ser escrito como produto de números primos. Aqui é a tabela de Eratóstenes, tabela de números primos. Esse daqui chama crivo de Eratóstenes. Olha aqui o que aconteceu. Tirei o 1, deixei o 2, risquei todos os múltiplos de 2. Deixei o 3, risquei todos os múltiplos de 3. E assim sucessivamente. Então, aqui ficou
os números primos entre 1 e 100, de amarelinho aqui, tá bom? Então, o que nós vimos nessa aula? Números primos. Que são números primos? Aquele que possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O divisor é quando eu divido e a continha de dividir dá exata, tá bom? E número composto, quando tem mais de 2 divisores. Certinho? Bons estudos. Agora vocês vão fazer todos os exercícios que eu pedi ali no site da prefeitura. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos